Olá, meus queridos alunos do nono ano matutino e vespertino. Professora Paula Pedreira está de volta com mais uma aula de língua portuguesa do projeto Santa Luz em Rede. Preparem seus bloquinhos de anotações e vamos aprender mais um pouquinho. Bom dia a todos e muito obrigada àqueles que estão seguindo as orientações direitinho, assistindo as videoaulas, ouvindo os áudios explicativos, fazendo as atividades propostas e enviando dentro do prazo estipulado. Que tudo corra bem para vocês, para nós e para todos aqueles que amamos. Mais uma vez, tenham todos um bom dia. Vamos lá, então, para a nossa aula? Vamos lá. Na aula de hoje será trabalhado o artigo de opinião, que é um gênero da esfera jornalística. O objetivo desta aula é aprender sobre onde este gênero de texto circula, quais são seus principais objetivos e quais são as condições de produção. É bastante importante desenvolver a capacidade de argumentação frente a situações, a temas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Parafraseando o filósofo francês René Descartes, penso, logo opino, ou seja, se eu duvido de tudo, o meu pensamento existe. E se ele existe, eu também opino. Mas o que é opinar? Vocês sabem o que é opinar? Em que tipo de situação vocês fazem isso? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Observem bem essa imagem projetada no slide. O que vocês estão entendendo dela? Qual objeto está no centro da discussão entre esses dois homens? E qual a opinião de cada homem sobre ele? Qual deles tem razão? Observaram? Então, o objeto, entre aspas, pode ser o número 6 ou 9, a depender do ponto de vista. Por isso, nós não podemos dizer que um homem ou outro homem estejam errados. Na verdade, estão vendo o mesmo objeto, mas com diferentes pontos de vista. Pontos de vista, então, esta é a expressão-chave para este questionamento. A partir dessa expressão, nós podemos chegar à conclusão de que opinar é defender um ponto de vista. Então, opinar é emitir uma opinião, é dar um parecer, é expor o que se pensa. E para dar uma opinião, um ponto de vista sobre alguma coisa, sobre algo, é necessário compreender após reflexão, entender do assunto em questão, para que possa expressar exatamente o que se pensa, manifestar concordância ou não com esse algo, Passemos para o próximo slide. Aí nós temos um meme, Todo mundo conhece os memes, todo mundo já viu algum meme na vida, Vocês já tiveram, a pergunta agora é essa, vocês já tiveram que opinar, que dar a opinião de vocês, que discutir ou argumentar sobre algum assunto? Sim, Todo mundo já teve que opinar alguma vez na vida. Em sala de aula, por exemplo, vocês são sempre incentivados por nós, professores, a dar uma opinião sobre algo. Vamos analisar essa imagem agora. Como eu falei, é um meme. Já devem ter visto nas redes sociais esse meme. Vocês sabem as condições de produção dele? Por que ele foi produzido? Quando foi produzido? Bem, eu só vou falar um pouquinho a respeito dele, porque não vai interessar muito, Mas é para a gente entender um pouquinho dessa produção desse meme, tá? Ele é um meme de uma situação envolvendo a atriz da Globo, Glória Pires, que eu acho que vocês conhecem, Essa que tá aí, que atuou como uma comentarista na entrega do Oscar de 2016. O Oscar é o maior prêmio do cinema, onde os filmes são premiados, os atores, as atrizes, os produtores, Todo mundo que trabalha com filmes são premiados. Porém, ela usou essa frase, não sou capaz de opinar, diversas vezes quando ela foi questionada sobre os filmes que foram indicados. Ou seja,
É irônico, né? Uma atriz que foi contratada para comentar um Oscar não saber dar uma opinião sobre os filmes que estavam competindo na premiação. Só poderia virar um meme, né? Qual a diferença de opinar, argumentar e discutir? Vocês sabem essa diferença? Vamos ver aí as definições desses termos que eu retirei do dicionário online de português. Opinar. Opinar é dar uma opinião, expressar exatamente o que se pensa, julgar. Então, nós já vimos que opinar é expressar um ponto de vista, né? Uma opinião sobre algum tema, sobre algum assunto. Argumentar, segundo o dicionário online de português, é usar de argumentos, discutir, apresentando e contrapondo razões, através do raciocínio lógico, levem a uma conclusão. Então, o que é argumentar? É usar de argumentos, de ideias, de pontos de vista, em suas discussões sobre algum tema, algum assunto, né, ou algum tópico, concluindo, partindo de um fato, né, de uma razão ou de uma circunstância, por exemplo, que comprovem esses argumentos. Então, no caso do argumento, tem que ter fatos, né, razões, circunstâncias que comprovem o que a pessoa está falando, o que a pessoa está discutindo. Agora, discutir. Lá no dicionário online de português, tem dizendo o seguinte, que discutir é colocar em questão, questionar ou contestar, né? Então, o que é discutir? É debater um assunto, né? Debater qualquer assunto por meio de discussão, é questionar algo ou contestar algo. Então, esses termos, opinar, argumentar, discutir, eles são utilizados em diversos textos, tanto orais quanto escritos, e em que é preciso saber emitir, né? Saber dar uma opinião, um ponto de vista. Como exemplos desses tipos de textos, desses gêneros textuais, nós temos o debate, né? Quando há um debate, é preciso argumentar, é preciso opinar, é preciso discutir. Um comentário, né? Quando você faz um comentário, você tem que usar um argumento, uma opinião, tá? Um editorial, que é um texto do gênero jornalístico também. Uma assembleia, né? Quando há uma assembleia, por exemplo, assembleia de associação de moradores, uma assembleia dos professores, né? Dos sindicatos professores. Então, o tipo de gênero textual que há nessa assembleia, há essas palavras aí, né? Há opiniões, há argumentos, há discussões. Uma charge, né? Que é aquele texto que é um desenho, que é uma ironia a alguma situação vivida no momento, política ou social, enfim. E temos também o artigo de opinião, que é o nosso gênero textual que estamos em estudo hoje. Bom, aí temos algumas questõezinhas. Primeiro vou falar um pouquinho sobre essa questão do artigo de opinião, né? O que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é um gênero textual, né, que pertence ao âmbito jornalístico, ou seja, ele é utilizado na esfera jornalística midiática, né, na mídia, nos jornais, tudo que se diz respeito ao jornalismo, tanto oral quanto escrito. E ele se caracteriza pela exposição de um ponto de vista de alguém a respeito de algum tema ou assunto, como eu já falei, né? É quando a gente expõe um ponto de vista nosso, uma opinião nossa sobre algum tema. Então, isso é um artigo de opinião. O texto de opinião é um texto argumentativo, ou seja, é um texto que expressa uma opinião, apresentando exemplos, apresentando provas ou argumentos para defender essa opinião, né? E como é um texto opinativo, de cunho argumentativo, ele trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância, né, que seja um assunto importante para a sociedade, ele dá a opinião dele, ele defende essa opinião através de recursos argumentativos. Que tipo de recursos argumentativos? Ele pode fazer comparações entre uma situação e outra, ele pode estar dando uma exemplificação, né, de algum fato ocorrido, de algum caso ocorrido. Ele pode colocar no seu texto alguns depoimentos de pessoas, né, para comprovar aquilo que ele está opinando, que ele está dando a opinião dele. E ele pode também colocar dados estatísticos, né, retirados das empresas que trabalham com as estatísticas, os números, certo?
etc, né? Então vamos aí às questões. Vocês já leram, de acordo com o que eu falei aqui, vocês já leram algum artigo de opinião? Provavelmente sim, né? Talvez vocês tenham lido sem nem saber que estavam lendo um texto desse gênero, sem nem saber que estavam lendo um artigo de opinião. Por quê? Porque é muito comum encontrar esse tipo de gênero circulando nas revistas, em jornais, assim também como na internet, né? Com temas polêmicos, com temas de relevância social, né? De importância social, que exigem uma posição por parte dos emissores, né? De quem está emitindo, os autores desses textos, causando também uma manifestação no leitor, ou seja, fazendo com que o leitor tome uma posição também, tá? Então acredito que vocês já tenham lido algum tipo de artigo de opinião, sim. Segunda questão, onde ele é publicado? Onde é que esse tipo de texto, artigo de opinião é publicado? Em jornais, em revistas, em jornais e revistas que podem ser impressos ou virtuais, né? E em blogs também. Ou seja, o artigo de opinião ele circula nos meios de comunicação de uma maneira geral, tá? Terceira questão. Qual é a função desse tipo de texto? Qual é o objetivo desse tipo de texto? Para que ele serve, né? Bom, então como o artigo de opinião é um gênero opinativo, de cunho argumentativo, como eu já falei, o autor desse tipo de texto tem a finalidade de apresentar o quê? Um determinado tema e o seu ponto de vista. E o principal objetivo dele é informar as pessoas e persuadir o leitor sobre um assunto, levar o leitor a pensar de acordo com a opinião dele. Então, isso chama-se persuasão, tá? Então, convencer o outro de que a tese defendida por ele é a mais adequada, né? Do pensamento dele é o mais adequado. Influenciar o pensamento dos leitores, né? Fortalecer ou transformar a posição dos destinatários, que são os leitores, sobre uma questão que é controversa, né? Uma questão que é de interesse social e eventualmente influenciar o comportamento desses leitores, tá? Desses destinatários. Então, o autor que domina o assunto que está sendo publicado ali naquele artigo de opinião, ou pelo menos está razoavelmente informado sobre esse tema, sobre esse assunto, em geral está vinculado a uma instituição, tá? Quarta pergunta. Qual tipo de assunto pode ser abordado em um artigo de opinião? Bom, já falei aqui, né? Que tipo de assuntos são abordados? São assuntos que costumam ser polêmicos, que costumam ter uma relevância para a sociedade, né? Uma importância para a sociedade, certo? Então, concluindo, o artigo de opinião é um gênero de texto argumentativo que tem a finalidade de defender um ponto de vista que circula em jornais ou revistas, impressos e online, sites e que trata de um tema polêmico e de relevância social. Em linhas gerais, um artigo de opinião visa, né, tem a finalidade de convencer outrem, ou seja, convencer outras pessoas a respeito de um tema polêmico. Então, os artigos de opinião são instrumentos muito importantes para a formação do cidadão, né? Aprender a ler e a escrever esse tipo de gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos que convençam, né? Argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive, né? Mais do que isso, de formar uma opinião sobre elas, né, sobre essas questões e contribuir para resolvê-las, para resolver as questões do lugar onde se vive, né? Ou seja, é um exercício de prática da cidadania, tá? Bom, agora, após sabermos sobre esse gênero textual argumentativo, eu vou postar para vocês um exemplo desse tipo de texto, para que vocês façam a leitura, prestem atenção, viu? Vocês vão fazer a leitura e a análise do texto, né, em questão. Vou postar lá no WhatsApp, certo? Eu darei as orientações lá no grupo. Mas, de antemão, quero dizer que é um texto cujo título é Meu Celular, Minha Vida, do Frei Beto, esse que vocês estão vendo aí no slide, né? É um texto de 2013.
Frei Beto é um autor que tem 68 livros editados no Brasil e no mundo inteiro, tá? Frei Beto chama-se Carlos Alberto Libânio Cristo, ou Frei Beto, nasceu em Belo Horizonte em 1944. Ele é um frade dominicano, é teólogo e escritor brasileiro que já ganhou prêmios como o Prêmio Jabuti, que é um prêmio muito importante da literatura, em 1982, e outro prêmio também muito importante, que é o Juca Pato. Ele recebeu esse prêmio em 1985. Então, vocês irão ler esse texto dele, Meu Celular, Minha Vida, tá? E irão identificar o ponto de vista em um artigo de opinião, certo? Qual é o ponto de vista dele sobre essa questão do Meu Celular, Minha Vida. Mas antes de lê-lo, se questionem se sabem sobre o que o texto vai tratar, né? Pelo título do texto, vai tratar sobre o quê? Meu Celular, Minha Vida. Vai tratar sobre o quê? Qual é o assunto desse texto, né? E se vocês reconhecem nesse texto, depois que vocês lerem, uma relação com outra frase do nosso contexto, ou em outro contexto, certo? Então, é a atividade de hoje, que eu vou passar lá no grupo. Aí temos uma frase de Epicteto, não sei falar esse nome não, desculpem aí. Os homens são movidos e perturbados, não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Querem saber uma opinião minha? Já que o texto, o assunto da aula é artigo de opinião, e nós temos que estar aqui sempre dando opiniões, né, sobre as questões pertinentes à nossa existência, à nossa vida. Na minha opinião pessoal, fica em casa estudando. A minha opinião é essa, gente. Fiquem em casa e estudem muito. Aproveitem para estudar, para colocar o conhecimento em dia, né? E se previnam, tá? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, evitem aglomerações, cobrir a boca e o nariz quando vocês tossirem, usar sempre álcool em gel, evitar tocar os olhos, o nariz e a boca, limpar sempre objetos e superfícies tocadas com frequência, limpar maçanetas, limpar celulares, computadores, tá? O que vocês tocarem, tá sempre limpando com álcool em gel, com água sanitária, uma mistura de água sanitária. E, enfim, não faça o vírus circular, fique em casa. Essa é a minha sincera opinião e desejo, tá? Estamos concluindo então a nossa aula de hoje, né, que foi sobre artigo de opinião. Temos aí mais uma opinião, que não é minha, mas eu vou aproveitá-la. Não é porque sextou que tu sextarás. Deu para entender? Compreenderam bem aí? Não é porque sextou que tu sextarás. Ou seja, nada de sair de casa porque é sexta-feira, né? Porque é final de semana. Continue em casa e continue firmes, que com fé em Deus nós iremos sair dessa, tá? Até mais, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.